Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, Sim, Bom, Bruno. então, um pouquinho antes da gente começar, deixa eu dar boa noite a todos vocês, agradecer a presença de todos e anunciar, né? Porque a gente anunciou nossas redes, né? Mas também acho que seria bom anunciar aqui no grupo, né? Que nós entendemos por bem também chamar, né, convidados que pudessem nos ajudar, né, que não necessariamente estão vinculados como sócios, né, ou aderentes de Apola, têm outras visões e que podem nos ensinar muito, né? Então nós convidamos, né, 5 investigadores que farão, né, essas apresentações que vocês estão vendo em tela, com as datas, e a gente segue com a nossa programação de leitura também, né? Então, vocês já devem ter acompanhado, mas eu vou passar aqui um pouquinho para vocês verem quais os flyers, né, de todas essas apresentações que vão ter, né? Hoje a gente vai estar com a Denise, né, no próximo encontro com o Erivelto, né, em seguida com a Andrea Guerra, depois com a Clarice Paulon e por último com a Priscila Santos de Souza. Então, esses 5 encontros vão acontecer nos próximos meses, né? Então vai ser um encontro por mês, começando agora em julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Bom, para apresentar a Denise, já são 8h10, né? Podemos começar. Vou passar a palavra para a Alba, que eu acho que é a melhor pessoa para apresentá-la. Com você, Alba. bom, eu não sei se sou a melhor pessoa, mas a mais feliz, com certeza, de apresentar a Denise. Então, gente, boa noite. Eu vou apresentar nossa convidada de hoje. A Denise, ela é tradutora formada pela Universidade de Brasília e mestra em estudos da tradução, também pela UNB, no programa do Postrat. Ela é membro do grupo de pesquisa, tradução e psicanálise e tradutora de vários títulos, como Outro Lacan, de Alfredo Edelstein, publicado pela Toro Editora, e já fez trabalhos de revisão e tradução de outros para outras revistas, para revistas científicas. Recentemente também participou da equipe de tradutoras do livro de Bruno Bonoris, O que faz um psicanalista, que ainda não está publicado. E a Denise está aqui com a gente hoje para continuar com as trocas na nossa prática. Eu tinha pensado nesse empreendimento, mas na verdade é uma prática, né, de decolonizar a psicanálise, incentivada por este grupo. Ela vai apresentar um trabalho intitulado Lacan entre línguas e a América Latina. Pistas dos movimentos de tradução do seminário de Jacques Lacan. Então, eu vou passar a palavra para ela, Denise. O espaço é para você. Obrigada, Alba. Vocês conseguem me ouvir? Me ver Perfeitamente. bem? Obrigada, Alba. Obrigada a todo mundo, quanta gente que está aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu preparei uma apresentaçãozinha e aí vamos ver se dá certo. Só um momentinho. Tá todo mundo conseguindo ver? Eu estou vendo. Em tela cheia, né? Sim. Ótimo. Bom, gente, então, boa noite novamente para todo mundo.
como a Alba muito bem falou ali, eu vou apresentar hoje alguns desdobramentos da minha pesquisa de mestrado, e que ficou intitulado Lacan entre Línguas e a Métrica Ladina, pistas do movimento da tradução, da tradução dos seminários no Brasil. Mas antes eu queria fazer uma advertência sobre esse título, relembrando aquela frase do Lacan, né, que ele fala que não se deve compreender muito rápido. O meu trabalho ele dialoga com pelo menos três áreas ali diferentes, né? Que são os estudos da tradução, que é de onde eu parto, a psicanálise, a filosofia, e eu vou tentar seguir esse fluxo que foi o meu processo de pesquisa, e que não entrega de primeira assim o que foi trabalhado, né? Muita coisa foi trabalhada. Então, se tentar entender muito rápido, pode haver um engano. Então, exige uma certa disposição. Tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar ali articular os principais pontos, mas se vocês tiverem, quem quiser me interromper, pode ficar à vontade. Enquanto eu preparava a minha apresentação, eu me deparei com um vídeo do Ailton Krenak, né? Essa liderança indígena aí, que eu acho que vocês devem estar familiarizados. E esse vídeo é uma entrevista que ele concede para o NBTV. O nome do vídeo é Diálogos, Diálogos de Desafios para a Verdade. E ele já colocando em questão a própria invocação desse nome América Latina, né? Isso foi mais recente. Eu achei já muito curioso, porque tem a ver com isso que a gente está trabalhando, né? Com o que eu estava trabalhando. Ele vai falar que esses territórios da América, chamar de território da América já é uma rendição a esse discurso colonial, né? Que ela é denominada assim por causa do Américo Vespúcio. Mas o que eu quero frisar aqui é essa ideia de trabalhar a decolonialidade e como ela é importante para a gente expandir algumas áreas do pensamento, né? Essas áreas do pensamento que a gente está trabalhando. É muito interessante que dentro da decolonialidade muitas coisas são discutidas e eu venho acompanhando esse grupo, né? E eu percebo que pela complexidade desse tema, mesmo algumas vezes quando a gente não sabe muito bem para onde ir, para onde caminhar, tem uma vontade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse espaço ele é muito rico, é muito potente para a gente praticar, né? Como a Alba bem evocou a palavra praticar, esses diferentes deslocamentos, incluir outros saberes, que tem a ver com essa prática, do que a gente chama de prática de relação, que eu vou falar mais para frente. E nesse sentido, eu também estou aqui nesse grupo porque, em alguma medida, quando o que me interessa, começa a me interessar mais ainda quando alguns autores que são lidos são pessoas negras, né? Isso modifica a minha relação com a psicanálise, que agora ela toma outra cor. E qual que é a minha relação com a psicanálise? Ela acontece através da tradução. Eu faço parte desse grupo de pesquisa, né? Tradução e psicanálise, como ela falou, e a gente já vem um tempo pensando nessa articulação. E essa articulação cada vez mais se mostra extraterritorial. Então, eu vou falar algumas palavrinhas sobre a tradução. A tradução é esse campo que, assim como outras ciências humanas, ele tem passado por alguns momentos assim que alguns autores apontam como uma crise, né? Eles diagnosticam essa crise. E essa crise ela se dá por esse fechamento das disciplinas. E quando o sistema procura por leis universais para descrever esses fenômenos complexos. E essa questão do universal ela tem sido bastante problematizada, e uma forma de transgredir essa estagnação é buscando novas formas de se pensar a tradução, né? Olhar para essas características que ela tem em comum com outros campos do saber e ver o que surge dessas conexões. Por ter um caráter nômade, a gente entende que não tem uma fórmula pré-estabelecida que dê conta de tudo isso sozinha, né? Então, esse é um dos aspectos que aproxima a tradução da psicanálise e que também é um campo, que a psicanálise em si, né, é um campo que também, em alguma medida, sempre se refaz em diálogo com outros campos. E aí, para mencionar algumas dessas relações entre a tradução e a psicanálise, a gente pode pensar ali na literatura, nas artes, na filosofia, a própria língua, entre outros.
E ainda pensando nas consequências da colonialidade, uma delas são esses binarismos, né? Que é isso que acontece com a tradução. Por exemplo, a gente tem ali um texto fundador, e nesse texto fundador, assim, no comecinho da disciplina, ele dá um norte, e é nesse norte que a gente vai criando um campo que está pautado numa espécie de árvore, né? Que tem uma raiz única e que suas ramificações, elas respondem a essa raiz única. E aí essa é uma das consequências da colonialidade. Então, pensando na tradução, quando as leituras começam a unificar baseada nessa comparação, então a gente vai ter ali texto-fonte, texto-meta, é, texto de partida, texto de chegada. E esses são os dos principais responsáveis, né? Que vão culminar aí no que já está sendo falado em Morte dos Estudos da Tradução. Eu vou ler essa citação de Pedagogia das Encruzilhadas, porque ela mostra bem o que eu estou falando, assim. Denise, deixa eu te perguntar, você está passando os slides? Eu tô em qual slide que vocês estão vendo? Eu Deu pra ver? estou, eu estou vendo o primeiro. Ah, agora vem o fino, perfeito. Esse Agora daqui sim. não passou. Não. Ah, mas tudo bem, deu pra só visualizar um pouco melhor. Esse aqui eu passar. Tá um pouquinho lento meu computador, eu acho que o Zoom tá pesando um pouco, aí talvez ele. Mas tá bom, já está na citação de Luiz Rufino. Beleza. E aí ele vai dizer assim, que a encruzilhada. Ai, meu Deus, passou tudo aqui, travou. Foi. A encruzilhada é o principal conceito assente das potências do Orixá Exu, que transgride os limites de um mundo balizado em dicotomias. A tara por uma composição binária que ordena toda e qualquer forma de existência não dá conta da problemática dos seres paridos no entre. A existência pendular, a condição vacilante do ser, é, a princípio, o efeito daquilo que se expressa a partir do fenômeno do cruzo. Assim, autoprovocação. Aquilo que a agenda colonial buscou produzir como um sistema de controle da vida, a partir de uma ordem pautada nos binarismos, acarretando a redução das complexidades, é fragilmente salientado por uma leitura a partir da gramática da poética das encruzilhadas. E o Rufino fala dessas poéticas das encruzilhadas, pensando no Exu, né, como ele falou lá em cima, que é justamente essa força de ação, né? Que não basta exatamente estar no entre, mas praticar esse entre. Então tem uma coisa ali do agir. E esse entre é um conceito que eu articulei bastante no meu trabalho, né? E a gente vai encontrar com diferentes nomes e com muitos autores também, mas principalmente na cartografia, que é esse método política, ética, que vai oferecer essas ferramentas para a gente pensar as ciências nômades. E esse entre, ele está ali no conceito de rizoma, né? Esse conceito de rizoma é um dos princípios da cartografia. E o rizoma é justamente isso, né? A gente vai ter aquela árvore, que é o que eu mencionei dos estudos da tradução, que é um tronco único com suas ramificações, e todas as ramificações respondem a esse tronco único. Já o rizoma, que também é uma raiz de uma outra ordem, assim, ela não tem um tronco único. Então, se a raiz da árvore, ela é pautada na filiação, o rizoma é mais na aliança. Então, todos os pontos têm conexão entre si. E aí, em Mil Platôs, nesse texto, Rizoma, o Deleuze-Guattari vão dizer assim: o meio não é uma média, ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem velocidade. Entre as coisas, não designa uma correlação localizável, que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal, que às vezes carrega uma e outra. Só para ver se estava aparecendo. Riacho sem início e sem fim, que rói as duas margens e adquire velocidade. Então, não só as diferentes áreas em contato unem a tradução e a psicanálise, mas pensando já numa pergunta assim, por que falar da psicanálise pela via da tradução, né? Ou por que falar de tradução na psicanálise? A gente vai ter aqui esses exemplos mais famosos, né? Mais canônicos,
como as traduções de Freud, por exemplo, que vão ter essas discussões de qual que é o melhor termo e que não tem consenso, qual a melhor terminologia, mas a proposta é pensar um pouquinho mais para além disso, né? Qual é esse ponto onde que a tradução e a psicanálise adquirem velocidade? Como eu falei, quando a gente fala de tradução, muito do que acontece no processo, ele não chega no leitor final. Só que muita coisa acontece na tradução e também no próprio texto original. O que chega para a gente é um texto, de certa forma, limpo, sem marcas do que aconteceu. A gente tem pistas, né? Mas é meio isso, assim, de... Não se trata de olhar para esse processo e tentar entender o que que aconteceu no sentido de procurar o erro, né? O que está de errado nessa tradução, mas tentar entender alguns aspectos que se desenrolaram ali. Isso a gente vai ver aqui com... Deixa eu ver se está passando. Para desenvolver um pouco mais desse conceito do nômade, a gente pode pensar no ensino de Lacan, que é marcado por essa primazia do próprio Lacan pela fala e de todos os equívocos que ela produz, e também da não linearidade do pensamento dele, né? Como a maioria de vocês sabe, o Lacan deu aula por cerca de 30 anos e com muita resistência a publicar textos escritos, porque o compromisso dele era justamente com o movimento, né? E depois que a gente vai ver, esse movimento, de alguma forma, ele se perde no estabelecimento do texto, mas ele se recupera nas traduções, em alguma parte, assim. Mas a questão é que esses campos disciplinares, como a tradução e a psicanálise, eles são nômades, e isso significa que um molde de investigação estável, ele justamente não consegue acompanhar esse movimento. Isso abre uma primeira pergunta de pesquisa. Então, que tipo de leitura que a gente pode fazer do ensino de Lacan em Brasil a partir da tradução de seminários, né? Como é que esse movimento lacaniano começou no Brasil e de onde a gente pode partir disso através da tradução? Eu já vou entrar na questão dos seminários, mas antes, só por uma questão metodológica, assim, eu vou explicar os aparatos que são usados para uma análise que a gente faz desse tipo. Nesse slide eu coloquei aqui uma espécie de anatomia do livro. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim, se vê o livrinho. E então aqui tem todas essas nomenclaturas, né, das partes que constituem um livro, e tudo isso é chamado de paratexto. O paratexto são todas essas coisas que compõem o livro. E tem duas modalidades de paratexto, que é o epitexto e o peritexto. O peritexto ele fica nesse espaço físico da obra, né, que são esses elementos do slide. E o epitexto ele é mais exterior à obra. Então a gente pode pensar em entrevistas, jornais, revistas. E, inicialmente, a minha pesquisa partia dos peritextos, né, que são esses dos livros físicos. Então, aqui, nesse slide aqui, eu coloquei... Ai, meu Deus, passou. Ai, gente, calma, desculpa. O meu computador tá um pouco lento, ele tá demorando para passar os slides, tá dando uma travada. Aqui, tá, encontrei o slide. É, Nessas aulas que o Lacan deu por esses mais ou menos 30 anos, elas foram estenografadas e posteriormente gravadas, depois estabelecidas. Então, elas foram editadas, né, e transformadas em texto pelo Jacques Alain Miller, que, como vocês sabem, é o genro do Lacan e que ainda tem os direitos da obra. Então, todos são 25 seminários, né, ou 26, dependendo de quem considerar, mas até hoje não foram todos publicados, e aqui nesse slide estão as traduções ao português de todas as edições publicadas, exceto pelas duas últimas, né, que foram lançadas recentemente, o Seminário 14, que foi traduzido como A Lógica do Fantasma, e o 15, que ainda está sem tradução. E aqui, nesse slide está a ordem cronológica, que vai ser o primeiro ponto de atenção. Ai, meu Deus. Que são essas lacunas entre as publicações, né? E a gente já pode ver que tem alguns saltos.
Já nesse slide está a ordem de publicação, que aqui já é onde abre algumas perguntas, né? Como eu falei, a característica do ensino do Lacan é essa não linearidade, então vão ter esses momentos em que ele se repete, que ele volta atrás, depois ele avança, que é uma coisa que dá vida ao pensamento, né? Os seminários, então, eles são essa performance de como se constrói esse pensamento. E aí a gente pergunta, então, que tipo de leitura que é possível fazer pensando nisso? E a minha proposta com essa pergunta não é necessariamente a resposta, né? Mais importante é a pergunta, assim, a gente lê a tradução como uma tradução? Como que a gente sabe o que se desenrolou nesse caminho, né? O que está em jogo aí? O que aconteceu até esse texto chegar nas nossas mãos? E na tradução que esses aspectos vão se manifestando. A gente olha isso como tradutores, né? E aí, bom, surge uma outra pergunta, né? Que a gente está falando da complexidade de diversos campos, e aí, como que a gente pensa numa forma, numa metodologia, ou numa forma de fazer uma investigação desse tipo, né? Nesse sentido, como eu falei, a cartografia ela ofereceu várias ferramentas, vários recursos, e eu tô falando isso, eu trouxe esse slide porque eu me lembrei da turma de seminário avançado do Postrad, né? Que foi uma turma que a gente trabalhou bastante esses conceitos de mil platôs. Então, principalmente no platô 5, que tem o Tratado de Nomadologia, que foi um dos textos que, inclusive, não estava na nossa bibliografia, mas a gente acabou lendo ele por indicação da Bárbara, né, nossa colega, e a gente não ficou um pouco resistente de ler pela dificuldade que a gente achava, né, a gente não vai dar conta desse texto, e a gente acabou, e foi o texto que acabou enriquecendo mais, assim, as nossas discussões. E é nesse tratado de nomadologia que Deleuze e Guattari vão discutir esse conceito de ciência nômade e ciência régia, né? E essa ciência régia, no caso da tradição, ela tem um outro tipo de rigor, né? Não significa que não tenha um rigor, ela tem um rigor, mas esse rigor, ele não é um outro, ele não é exato nem inexato, é inexato. Então, aqui eu já começo a falar um pouquinho do meu processo de pesquisa. Nesse momento, era já ali nessa primeira parte em que o escopo era maior, eram todos os seminários, de uma certa forma, né? A gente pode ver ali que tem seminários em espanhol, português, francês. E essas duas figuras aqui, elas já mostram. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Já mostra esse momento de dobra, que é como na fita mebiana, né? É onde se faz uma dobra e é a partir daqui que se constrói um relato onde começa a aparecer com mais envolvimento no texto e é aqui onde também surge uma fissura, de certa forma, assim, né? Do geral, aqui eu parto para o específico, por quê? Uma coisa importante. Até então, eu estava trabalhando com os PDFs, arquivos digitalizados. E a partir daqui foi uma doação, né, que a gente recebeu e é onde eu começo a trabalhar com os livros físicos. E especificamente esses 3 primeiros seminários tinha uma coisinha muito específica que foi o que abriu esse outro território, essa outra fissura na pesquisa. Então, são os 3 primeiros seminários publicados, no Brasil também, né, os traduzidos, e são os que tinham umas coisinhas diferentes, que são essas orelhas, que tem um texto do M.D. Magno, que foi o tradutor do seminário 11 e do 20, e esse primeiro foi da Beth Miller, né? Os dois são membros do Colégio Freudiano, que foi essa primeira instituição não, né? Mas esse primeiro grupo de pessoas que popularizou, que difundiu o ensino de Lacan no Brasil. E essas edições, elas já não estão mais disponíveis, mas é a partir dessas edições que eu consigo, nem consigo, na verdade, eu começo a entender que tem alguma coisa ali que está diferente dos outros seminários. E aí surge essa pergunta, assim, né? Por que que nos outros seminários não tem essas orelhas?
quem são essas pessoas, as próprias informações assim da ficha catalográfica, elas estavam um pouco confusas. Acho que não passou, né? Não foi. Não passou, agora estão as orelhas rasgadas. Enfim, nas orelhas rasgadas, justamente. É, e aí foi onde eu fui procurar, né, quem eram esses tradutores, por que que as edições deles eram diferentes. E aí eu chego no site da Beth Milan, e é muito interessante, assim, o site dela é uma fonte muito rica, tem muita coisa, assim, sobre o movimento lacaniano no Brasil, partindo de como eles contam essa história, né? E tem uma coisa que é muito curiosa, que tem por todo esse site, é essa ideia que eles tentam trazer, assim, no início, que é uma psicanálise a meio a brasileira, né? Uma certa brasilidade para a psicanálise. Então, fazer uma psicanálise mais usando as referências que a gente tem aqui, né? Textos da literatura que a gente tem aqui. Só que nesse site tinha uma aba, eu nem cheguei a colocar aqui no slide, mas tinha uma aba de uma fotografia que tem uma foto da Beth Milan e do MD Magno, e nessa fotografia, na legenda, tem escrito que eles estão falando sobre a métrica ladina, que é um conceito que eles inventaram. E aí foi o que eu fiquei pensando, mas a métrica ladina não é um conceito da Lélia Gonzalez? E eu não conhecia até então, eu só tinha ouvido falar da Lélia. E aí já me acende uma luz, assim. Quer dizer que a gente tem uma pensadora negra dessa magnitude na psicanálise, e aí já é outra coisa que modifica a minha relação. Só que, estranhamente, não tem nenhum rastro de que a Lélia passou pelo colégio freudiano no site da Beth Milan. Tem uma espécie de apagamento ali, né? Nessa figura que está na direita, foi uma matéria que eu achei no Jornal do Brasil também, só que isso não está no site da Beth Milan. E nessa matéria fala da participação da Lélia no Colégio Freudiano, que ela chegou a dar algumas aulas e ela era bem ativa, né? E é uma coisa que a gente já começa a se pensar. Essa ideia de brasilidade, assim, que a Beth Milan e o MD Magno tentam trazer, acendem uma outra luzinha, assim, né? Parece meio que uma perca nessa linha de fuga. A gente pensa se não está, assim, ligado à identidade, né? Uma identidade sectarizada. Será que esse brasileiro que eles estão falando, essa brasilidade, ela não pode derivar no microfascismo, assim, não deixa de ter um certo microfascismo? E pensar na psicanálise nesse sentido, será que não empobrece o campo? Essa é uma pergunta que eu também já abro para o grupo, né? Será que é essa psicanálise que a gente precisa? Assim, e aí, quando eu penso em Denise, América Latina, oi? quando você fala de microfascismo, você podia explicar um pouquinho melhor? Porque naquele contexto, é porque deu uma travadinha na sua fala e talvez eu tenha perdido por causa disso. Ah, sim. Na verdade, eu não especifiquei, mas microfascismo é um conceito que está em Deleuze e Guattari também, especialmente quando eles falam de macropolítica e micropolítica, né? E quando eles falam de fissura, em algum momento, quando você tem uma fissura, tem também no conceito de aparelho de Estado e máquina de guerra, que em algum momento alguma coisa pode acontecer e essa microfissura pode derivar desse microfascismo, né? A gente pode conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas é um conceito bastante importante na obra de Deleuze e Guattari. Vou anotar aqui, tá, Denise? Do microfascismo e a linha de fuga, né, que você vinha falando, Beleza, tá bom? beleza.
E aí, enfim, quando eu entro em contato com a obra da Lélia, né, com esses vários conceitos que ela vai trabalhando ali, nessa parte aqui já é uma parte que eu já expando um pouquinho da minha pesquisa, né, porque alguns conceitos que eu vou trabalhar aqui mais para frente, eles apareceram mais tardiamente. Mas a América Latina, se a gente pensar em relação a essa brasilidade da psicanálise, pode ser que ela tenha uma coisa ali de que parece que a Lélia acabou conseguindo expandir o que a Beth Miller e o M.D. Magno queriam, né? E eu vou falar por quê. Eu escolhi umas 3 citações da Lélia do texto A Categoria Político-Cultural da Minha Africanidade, que vão ajudar a gente a entender melhor isso. Ela está fazendo referência a um parágrafo anterior, onde ela está falando de algumas marcas na língua, né, de palavras que são provenientes de idiomas africanos e de como essas palavras têm influência e estão ali misturadas dentro das palavras que a gente fala na América como um todo, né? E ela vai dizer assim: essas e muitas outras marcas que evidenciam a presença negra na construção cultural do continente americano me levaram a pensar a necessidade de elaboração de uma categoria que não se restringisse apenas ao caso brasileiro e que, efetuando uma abordagem mais ampla, levasse em consideração as exigências da interdisciplinaridade. Desse modo, comecei a refletir sobre a categoria da americanidade. Então, a gente já vê assim, que ela não é uma coisa especificamente brasileira, né? Não é uma coisa. Não tem essa questão da brasilidade ali, é uma coisa mais plural. Aí, na outra citação, ela vai dizer: quanto a nós negros, podemos atingir uma consciência efetiva de nós mesmos, enquanto descendentes de africanos, se permanecermos prisioneiros, cativos de uma linguagem racista. Por isso mesmo, em contraposição aos termos supracitados, ela está falando de afro-americano e africano-americano. Eu proponho de americanos, né, para designar a todos nós. E ela frisa esse a todos nós, né, com toda a América. Passou demais. E aí, na terceira citação, ela vai dizer assim: as implicações. Volta que você está aturdido. Vixe, Maria. Volta um Oi? pouquinho. Agora foi, agora foi. As Isso. implicações, né? Isso. As implicações políticas e culturais da categoria de americanidade são, de fato, democráticas, exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para o entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta, a América como um todo, sul, central, norte e insular. Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada. Em consequência, ela nos encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica. Desnecessário dizer que a categoria de americanidade está intimamente relacionada àquelas de panafricanismo, negritude e afrocentrismo. Então, tem ali uma questão dessa pluralização, né, dessa só reforçando essa coisa do caráter, dessa brasilidade que não tem, é de uma outra ordem, mas ela também parece trazer essa advertência, né, da consequência que é essa identidade étnica. Ela não chega a responder isso, mas ela abre, ela traz essa pergunta para ser problematizada. E aí a gente vai pensando que está se formando ali uma coisa do engodo dessa identidade, né? Como é que a gente pode pensar esse todo que não seja de uma forma baseada na identidade? Agora sim, Aturdita.
Eu vou fazer uma interligação aqui entre duas citações, porque essa daqui é do Lacan, mas quem traz ela é a Bárbara Cassam. E aí eu vou trazer o Lacan, ela citando o Lacan, para depois dizer o que que ela falou. E aí a citação do Lacan é a seguinte: esse dizer da análise provém apenas do fato de que o inconsciente, por ser estruturado como uma linguagem, isto é, como a língua que ele habita, está sujeito à equivocidade pela qual cada uma delas se distingue. Uma língua, entre outras, não é nada além da integral dos equívocos que sua história deixou persistirem nela. Aí a Bárbara Cassan vai dizer, passou. É evidente que lá línguas do inconsciente são ditas no plural, e uma a uma, cada uma como entre outras. Que uma língua esteja entre outras tem como condição que haja mais de uma língua. Entre outras, de fato, é necessário que a língua materna ou a língua de cada um reverbere contra a parede de outra língua para que ela deixe de ser óbvia como natural, porque se encontra então refletida, ouvida e, mais precisamente, analisada por um terceiro. Então, o que está em jogo aqui é que justamente não é o fato de existirem muitas línguas que vai viabilizar uma relação. A pluralidade de línguas não garante isso. A gente precisa colocar em relação, né, essas línguas. E a nossa proposta é justamente que uma forma de colocar em relação é a tradução, né? Que é não a tradução, não pensar a tradução nos binarismos, mas como esse caminho que permite essa relação. E ainda pensando nessa questão de multilinguismo e plurilinguismo, aí eu vou trazer aqui o Edouard Glissant, que é um autor que eu conheci mais tardiamente, assim, já na minha pesquisa, e agora eu tenho pesquisado um pouco mais, e ele vem eu tenho oferecido, assim, nas minhas leituras, muito material para a gente pensar a questão da identidade, das línguas, da tradução também, em menor grau. Aí ele vai dizer assim: devemos considerar o multilinguismo como um dado poético de nossa existência, e não como a realidade que nos leva a ser poliglotas, a falar várias línguas. Aliás, talvez a poética das línguas não seja bem percebida por um intérprete que conheça 7 ou 8 línguas. Pode ser que exista mais poética na nostalgia de não se conhecer uma língua do que na própria prática da língua. Esta é a diferença entre multilinguismo e poliglossia. Então, mais uma vez, né, tem ali a questão da prática da língua e que o fato de existirem várias línguas, de se falar várias línguas, não vai garantir uma relação ali. Você pode ser monolíngue falando vários idiomas, assim como você pode não ser monolíngue falando um idioma só. E aí, já para ir finalizando, o que eu tenho entendido é que ah, esse conceito de americanidade, ele dialoga muito bem com essa ideia de todo mundo do Glissant, né? Que é uma coisa da totalidade, mas que não é uma totalidade generalizada. Só porque é todo mundo não significa que seja uma coisa geral. Lidar com essa diferença, mas de uma outra ordem, que tem outros conceitos também que são muito bem trabalhados, que é a transparência e a opacidade, a gente pode ver também. E eu queria propor que a gente pensasse nessa ordem, assim, nesse diálogo entre a africanidade e esse todo mundo, né? Eu posso também trazer alguma coisa ali sobre identidade, que o Glisson fala, mas é mais nesse sentido. E aí eu já vou abrir aqui para a gente poder conversar, que era mais ou menos isso que eu preparei. Eu tinha mais coisa para falar, mas como para não ficar falando muito aqui também, enfim, fazer só uma propagandinha aqui do nosso grupo de pesquisa.
Valeu. Eu que agradeço. Gente, eu vou fechar aqui porque tá muito pesado. Isso. E aí a gente consegue te olhar melhor. Vamos ver. É. Ok. Bom, Denise, muito obrigada, né, por esse percurso que você está trazendo para a gente e, e, digamos, por acrescentar novos elementos, né, para algumas coisas que me parece que são interessantes para a gente trabalhar aqui. É, uma das coisas que eu estava pensando, né, em relação ao que a gente vem trabalhando sobre o tema do racismo, né, e sobre o tema desse racismo em relação à decolonialidade, é como às vezes a gente cai numa espécie de impasse, né? E você trouxe de uma forma muito interessante, eu acho que vai ser muito bom para a discussão de hoje, para as futuras discussões, que é a questão, o tema da identidade, né? Que, por sua vez, ela também está relacionada com o tema dos universais, né? E com uma tendência que se tem de tratar o tema, né, do racismo um pouco como o Glissant fala, e de repente a gente pode olhar nos textos dele como ele fala de senso comum, né? Que seria o oposto da complexidade. Então, você já de cara trouxe o tema da complexidade, né? Essa complexidade, né, que é esse ponto que se põe para andar, né? E aí começa a traçar as linhas, né? E é nesse sentido, e é nesse sentido da complexidade que me parece que quando você traz a ideia de americanidade e o Todo Mundo de Glissant, de Edouard Glissant, que é um autor da Martinica, também tem uma relação com Fanon, também, não só pela origem, né? Porque eles não são autores da origem, né? Eles são autores da vida, né? E como essa americanidade, esse todo mundo, eles trazem uma coisa que me parece que é um elemento importante para a gente falar desse decolonizar a psicanálise e do racismo, que é a complexidade. Então, eu posso ter um problema e levar ele às categorias binárias, né? E trabalhar ele com as categorias binárias e binarizar ao infinito, né? Ou eu posso trazer esse problema e tratar esse problema com a complexidade. O que é esse pensamento do complexo, né? E como você articularia com essa americanidade e com esse todo mundo do Glissant. Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu queria trazer para você, que realmente é um tesouro da sua pesquisa, que é justamente nessa história, né, que se conta, a história oficial da psicanálise brasileira, né, que tem essas duas figuras que a gente não vai retirar importância, nem a M.D. Magno, nem a Beth Miller, né, muito pelo contrário, eles têm a importância que eles têm. Contudo, e você traz isso de uma forma muito interessante, essa psicanálise, essa carnavalização da psicanálise, dando uma espécie de toque verde-amarelo, né? É complicado, né? Foi muito complicado. E aí, né, é quando você menciona a ideia de isso poderia ser uma linha de fuga
do ponto de vista de Deleuze e Guattari, uma linha de fuga, só que uma linha de fuga que vira um microfascismo, né? Eu acho que é por aí que você queria tratar essa questão. E como a mefricanidade que apresenta a Lélia no texto da Lélia, porque no texto da Lélia parece que é realmente outra coisa, que é mais para o pensamento complexo. Fale aí. Eu vou começar pela segunda pergunta, porque justamente essa questão das linhas foi uma coisa que a gente trabalhou muito, né? Tentar entender o que é esse conceito de linhas, né? Quando eles falam que as linhas, elas não são boas nem ruins, elas são. E que muitas vezes eles falam que não existe metáfora, né, no que eles estão falando. Elas simplesmente são. E as linhas são isso, assim, não sei se é a melhor palavra de descrição para a gente usar para dizer que tudo é composto por linhas, né? Então a gente vai ter esses três tipos de linhas que eles colocam, que são se eu bem me lembro, linha molecular, linha molar. Tem uma outra nomenclatura, você lembra, Alba? Para linha Sim, molar e molecular. eles começam com as molares, né? Que são as linhas das identidades, as linhas molares, linhas duras. Aí depois vão para o nível das linhas flexíveis, que são moleculares. Duro e flexível. Acho que duro e flexível explica mais do Flexível. que. E aí depois vem o terceiro tipo de linha, que seria a linha de fuga, que não foge de nada, né? Mas é de fuga. Sim, e essa linha de fuga é justamente assim, como a gente está falando, a gente não está falando de binarismo entre bem e mal, né? Essa linha de fuga, ela explica algumas coisas, assim, por exemplo, a gente vai ter ali um exemplo mais comum, né? Que é a linha dura? Aquele, por exemplo, aquele trajeto que você faz todo dia, sem fazer nenhuma mudança, que você vai ali na rotina, não muda, não faz realmente nenhuma mudança, né? E a linha flexível é essa que são esses pequenos desvios, né? Que a gente faz. E desses pequenos desvios podem surgir essa linha de fuga, que é uma linha que te leva assim para uma coisa completamente diferente. Então, produzir alguma coisa boa, né? Te trazer alguma coisa boa, mas também pode trazer uma coisa ruim, que a gente pode pensar, por exemplo, assim, foi uma coisa que a gente discutiu em seminário, né? Que é o movimento Passe Livre, lá em 2013, que tinha esse objetivo, né? De trazer o passe livre e tudo mais, e que culminou nas manifestações, e que acabou trazendo uma linha de fuga que ninguém estava preparado, né? Que foi essa manifestação bolsonarista, né? Que acabou em tudo isso que a gente viu com, de 2028, de 2018 para cá. Então, nesse sentido, se a gente fosse pensar que é uma coisa boa, já não é aí, né? Porque justamente trouxe Bolsonaro. E sobre a complexidade, é justamente isso que você falou, Alba. Quando a gente pensa em universal, que é uma categoria colonial, né? Esse universal, ele precisa que todo mundo seja igual e faça as mesmas coisas, que não haja diferença, não haja diversidade. E isso pressupõe uma falta de complexidade. Isso não permite esses pequenos desvios, né? E só que as coisas são complexas, o mundo é complexo, né? As relações são complexas. E aí é uma forma de a gente sair um pouco desse universal, justamente complexificando, complicando esse universal. Inclusive, eu estava pensando que com essa ideia de universal, né? Além daquilo que vai se repetir como categorias, né, universais, que seriam para todos, né, tem um outro tipo de universal, né, também do ponto de vista
na filosofia, que seriam as invariantes, né? Então, até do ponto de vista mais abstrato, né, pensar numa invariante também pode ser uma maneira de pensar o universal. Então, essa ideia do complexo, e essa ideia do complexo, que pode ser lido em função de linhas, né? Que são linhas que elas estão sempre convivendo todas juntas, porque eles não dizem, você vai passar de uma linha X para uma linha Y, porque eu acho que isso é muito interessante, inclusive no pensamento da Lélia, a gente não tem nenhuma evolução, nenhum essencialismo, é, não são categorias com as quais ela está trabalhando, né? Por isso que eu estou pensando no pensamento dela como um pensamento do complexo. E nessa categoria da mefricanidade, que traz a Lélia como uma categoria do complexo, né? Porque está tudo aí convivendo. E isso também se nota no tipo de escrita que ela faz, né? Que é uma escrita que deixa as coisas na sua complexidade, né? Eu acho que isso é interessante. Gente, mãozinhas levantadas. Karine? Eu queria só ressaltar uma coisinha que eu não sei se ficou claro, Karime, só um minutinho. É sobre essa questão que o Bruno perguntou dos microfascismos, que eu não sei se eu consegui conectar muito bem com essa questão das linhas, né? Que quando você tem essa linha, ela produz essa microfissura que deriva no microfascismo, né? Eu acho que fica mais claro se a gente entende a partir dessa questão das linhas. Uhum. E pelo exemplo que você disse, pode ser macro também, né? Trazendo Bolsonaro. Exatamente. Macrofascismo. É, Denise, então, boa noite, obrigada pela Manu. apresentação da sua pesquisa. E eu queria te fazer uma pergunta. É, quando você cita, né, quando você fala da Beth Milan, do Magno, você diz que houve uma tentativa de ambos de trazer uma certa brasilidade aos seminários, às traduções, no caso, né? Como foi isso? Como é que você como eles tentaram trazer essa brasilidade ou como trouxeram de fato? Então, eu não sei, assim, sobre Lacan no francês, provavelmente vocês vão ter mais propriedade para falar disso do que eu, né? Mas tem essa coisa dele trazer da literatura, acho que com Joyce, e articular essa literatura na composição dele. E aqui no Brasil, a ideia era justamente trazer. Tem o nome de um escritor famoso que eles se apoiavam muito, mas eu não vou lembrar o nome. Mas eles tentavam trazer isso, né? Apoiar, já que Lacan fazia uma leitura de Joyce, por exemplo, a gente poderia fazer uma leitura desses autores brasileiros, ou assim, nesses primeiros congressos, por exemplo, que aconteceram aqui, né? Primeiros congressos de psicanálise brasileira, era uma coisa muito ligada à música, ao tropicalismo, todas essas coisas ligadas ao teatro também, para trabalhar a psicanálise nesse sentido, sabe? E era uma ideia interessante, assim, talvez se a gente for analisar de uma forma não anacrônica, a gente não pode entender isso, talvez, como a Alba falou, né? Como uma coisa que eles fizeram que poderia ter atrapalhado o processo, mas como um primeiro lance, né? E que depois foi ampliado, mesmo que com essa questão do apagamento da Lélia, né? Ela ampliou, mas mesmo que essa questão do apagamento foi ampliada. Mas é isso, assim, uma coisa mais pensando nos elementos que tem na cultura brasileira que poderiam ser integrados na psicanálise, nas análises daqui. O Karime, um manifesto antropofágico, Exatamente. uma psicanálise antropofágica. Agora, é muito interessante, e eu acho que
Karime, quando a Denise traz isso em função justamente desses volumes que são volumes que não foram reeditados, né, Denise? É como se essa teria ali uma linha de fuga, né? Que foi uma orelha de fuga que foi arrancada, porque essa orelha não foi reeditada. Sim, fico até pensando, né, que desdobramento que teria tido essa pesquisa se eu não tivesse entrado em contato com essas versões, porque realmente não se encontra, assim, né? E aí a gente fica pensando, assim, na minha dissertação eu falo um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse, teve, acho que foi o segundo congresso de psicanálise brasileira que ficou conhecido como esse congresso de psicanálise da banana, que teve um monte de coisa assim envolvida que, enfim, era um congresso onde veio o campo freudiano, né? Miller e todas as pessoas ali da instituição e que houveram ali alguns desentendimentos, posso dizer assim, algumas posturas polêmicas, em que o campo freudiano parecia querer colocar a equipe da organização aqui do Brasil como organizadores, mas, na verdade, eles eram organizadores de fachada, né? Era uma equipe que ficaria muito mais só pelo nome, para poder pressupor essa ideia de a gente está tentando fazer uma troca. Só que essa troca, na verdade, não ocorreu na realidade. Eles. Tem um artigo que fala disso, né? Que eles acabaram colocando muitos impedimentos, muitas coisas ali que tinham mais a ver com o projeto que o campo freudiano tinha com essas traduções. Então a gente pensa assim que essas traduções foram publicadas, né, novamente, mas sem essas orelhas. Qual que é o propósito disso acontecer, né? Por que que tiram essas orelhas? Qual é a intenção com isso? Que tipo de leitura estão querendo fazer que a gente tenha, né, com esse tipo de ato? Denise, primeiro, obrigada por essa apresentação. É, já que você teve acesso, o que que tinha nessas orelhas? Eu tô com ele em algum lugar aqui. Ai, gente, tá em algum lugar aqui, mas eu não vou conseguir encontrar, então eu vou pegar o que está na minha dissertação. Eu não vou falar tudo, eu vou ler só uns dois pontos, assim, que eu achei interessantes, né? Que, na verdade, não se trata exatamente do que foi escrito, mas do que isso me implicou, sabe? A forma que isso me afetou e que me fez sair disso e procurar entender quem são esses tradutores, por que que tem essas orelhas nesses livros ou não. Mas um comentário foi quando o Magno diz assim: com a publicação de O Seminário, que com este volume iniciamos, e quando ele fala com este volume iniciamos, é uma forma de eu conseguir entender qual era a ordem ali de publicação das traduções, porque, como eu falei antes, né, elas não tinham uma identificação clara, assim, do ano, qual que veio antes, qual que veio depois. Então, isso aí já me situou um pouco qual que era a primeira publicação. Aí ele diz que com esse volume iniciamos, o que se põe à disposição do público de língua portuguesa não é o que Lacan escreve, mas o que se escreveu sobre sua fala a um público especializado de começo e pouco a pouco generalizado, se não tornado massa. Então, não é o que Lacan escreve, mas o que se escreveu sobre sua fala em público, né? Eu acho que é um comentário que hoje eu poderia pensar como se fosse uma alfinetada. Obviamente que não tem como saber, talvez não seja uma alfinetada, mas parece um aceno, assim, que ele está dizendo para o leitor: olha, isso aqui não é o que o Lacan falou, tá? Mas por sua conta e risco. Tem outro comentário também, isso já mais da tradução, né? Que ele vai falar, pensando em teoria da tradução.
Ele diz que daí também que a tradução tem que ser traição, porque é reescrita. E esta versão brasileira sofre do que sofre todo sentido, de não ser mais que traição tradutora, mas que porta a palavra assim mesmo. Então, de repente, uma segunda menção do que eles pensam ali, do que é tradução, né? Eles estavam tentando fazer uma elaboração sobre o que é a tradução, sobre o que são esses seminários. Eu descobri depois também que eu pensava que tinha sido uma coisa mais unilateral, assim, talvez essa tradução tivesse sido feita isso mais no começo da pesquisa, né? Sido feita sem contato, e aí depois eu vi que nas próprias notas tem lá dizendo que o Lacan assinava embaixo, né? Isso aqui foi revisado teve o aval do Lacan. E aí a gente vê que tem uma certa, realmente, talvez filiação. É muito interessante isso que você fala agora, Denise, porque nesse pequeno comentário, para mim particularmente, eu vou falar em nome próprio, ali tem uma coisa que sempre passa batido quando a gente lê os seminários de Lacan, que é essa mudança de público, né? Quando o Magno vai dizer, primeiro um público especializado e depois um outro público que virou uma espécie de massa, né? E o Lacan, que está ali falando com o pessoal que a gente não conhece, né? Às vezes esquece, né? Quem era esse público, né? E como esse público mudou, né? E como também isso interfere na nossa forma de leitura, né? Porque achamos que Lacan fala para mim na minha língua, né? Que é uma só e que não tem mais. Essa é um pouco a nossa fantasia, né? E, por outro lado, é muito bonito pensar numa manifestação clara de uma traição já de cara, né? Principalmente hoje em dia, que a gente, psicanalista, tem muito apego, né? Muito apego às fontes, né? O que que disse, né? Eu fico pensando que num campo onde o equívoco é tão fértil, né? Pensar em outra coisa que não seja trair, né? É realmente um contrassenso. Porque Sim, e eu acho que tem a ver com essa postura também, meio dessa questão que eu estava falando da brasilidade, mas também tem a ver com como se fosse um recado, né? A gente quer fazer outra coisa aqui. Obrigado, Lacan, por ter ajudado a gente, mas a partir daqui a gente vai seguir com outro caminho, sabe? só que não, Só que não. só que não. Denise, obrigada pela apresentação, muito interessante, fiquei pensando várias coisas. E eu queria te escutar um pouquinho, assim, da tua trajetória. O que que você acha que está em jogo quando se recusa reconhecer essa traição, quando se recusa reconhecer tudo que está em jogo, quando você vai fazer uma relação para uma outra língua, né? Achei interessante isso, que você sai do binarismo desses universais eternos e imutáveis e, e passa, e talvez a proposta de Lacan é pensar justamente o movimento que torna uma coisa operante na linguagem, né? Tudo que tem que estar relacionado dentro de uma cadeia, numa ideia de cadeia, né? Para que aquilo tenha um certo funcionamento, uma certa frequência, os possíveis, impossíveis. O que é interessante é que, se não se assume toda essa complexidade que você vai trazendo à tona, né, para pensar essa possibilidade,
parece que a gente cai no extremo oposto, né, da proposta, que a psicanálise pensa quando vai pensar a língua fora desse lugar binário, fora desse lugar de uma tradução direta. O que mais você acha que está em jogo quando se resiste a essa recusa de trazer a complexidade para ficar com o que seria o simples ou o que seria essa tradução direta demais? Queria que você falasse um pouquinho disso. Perguntão. Obrigada, Thaisa. É, Quando você começa a falar mais em termos psicanalíticos, eu começo a ficar um pouco mais confusa. Será que você poderia simplificar, talvez, um pouco mais essa pergunta? Ah, desculpa. Não, sem É, problema. eu achei que você era da psicanálise também, mas depois eu vi aqui que não. É mais da tradução, né? É, quando a gente está pensando os dispositivos da psicanálise, a gente está nessa seara difícil que é bom, como trazer esse ensino, né, que primeiro vai trazer uma hipótese de pensar certos funcionamentos, uma hipótese de pensar a linguagem, a própria ideia de identidade dentro de um sistema, né, que não dá para a gente fragmentar e colocar isso numa perspectiva muito linear, mas o que a gente percebe ali com o ensino de Lacan é que ele está o tempo todo tentando transmitir aspectos importantes desse sistema, que está o tempo todo operando, né? Você não consegue fazer uma relação muito linear, mas que isso precisa, de alguma maneira, ser sistematizado dentro de um ensino. O que a gente vê acontecer, eu vou falar eu, né? O que eu vejo acontecer é que quando se propõe isso que você falou, de trazer a complexidade, de trazer, às vezes, relações de poder que está em jogo, de trazer essa impossibilidade de pensar universais fora das tramas, dos conflitos, da história, né? Parece que existe uma resistência muito grande de incluir esse tipo de trabalho que diz dessa complexidade. E aí eu fico pensando o que mais está em jogo, assim. Tá, tem um conservadorismo, meio que uma fantasia de que você pode fazer isso de maneira muito direta, sem causar desvios, às vezes até que leva a gente para o oposto da intenção, né? Acho que o exemplo das manifestações, algo que tinha ali um intuito, mas vai desembocar num lugar completamente contrário, caótico, né? E dentro desses contextos que você foi identificando, assim, essas fissuras, essas travas, o que você foi percebendo, assim, que vai produzindo essa resistência de incluir essa complexidade, de, de, de tirar dessas estruturas mais simplistas que, no final, elas criam um controle, sei lá, vou chamar de controle, tão abstrato e sei lá, se tem como fazer isso, que a gente vai se distanciando da própria proposta como um todo, né? Não sei se porque eu não acho que é à toa isso, né? Incluir tudo isso não é um capricho, me parece ser condição para que a gente possa pensar essa essa leitura. Poder ler o inconsciente passa por todo esse trabalho difícil de tradução, de pensar esses universais dentro de um desenvolvimento de uma língua, né? E não como algo puro, solto. Tá lá, então tá aqui também. Por que você acha que tem uma certa resistência de incluir isso? É porque, para mim, é isso que vai dar sentido quando a gente vai pensar uma fórmula. Só dá para se abstrair até o ponto de chegar numa fórmula se, de alguma maneira, se atravessou
esse percurso difícil, onde no final você descobre que aquilo já está impregnado, atravessado pela própria língua, pelas questões que a gente consegue ler, pelos conflitos da própria geografia do lugar que a gente está. É quase como se essa traição ela também representasse uma espécie de tentativa de fazer com isso, né? Por que se resiste tanto? Porque no que você foi observando, assim, que parece que há uma tendência em tornar isso um adorno, uma coisa, curiosidade, como se isso não fosse a própria possibilidade de fazer esse trabalho. Enfim, eu também me perco aqui tentando explicar, mas eu não sei se deu uma ajudada. Ajudou, sim. Obrigada. Talvez eu não consiga responder com tanta propriedade, mas eu acho que tem a ver justamente com o que você falou, com essas relações de poder, né? Quando a gente pensa em quem que tem o poder e qual que é o projeto de quem que tem esse poder. Mas talvez uma coisa que não tenha ficado clara quando eu falei dessa questão da gente pensar uma outra forma de pesquisar é que, ao mesmo tempo, eu pressuporia também um outro binarismo, né? Um outro dualismo. Então, agora a gente não vai trabalhar com binarismo, agora a gente vai trabalhar com um pensamento mais rizomático, né? Então, aí criaria um outro binarismo. É binarismo traço rizoma. E a ideia é justamente que, na verdade, a gente não vai abolir essas outras categorias, mas a gente vai encontrar formas de trabalhar com elas. Então, justamente, a minha pesquisa, em alguma parte, ela vai ali naquela linha mais dura, né? E depois, de um momento, o que que muda? Quando eu percebo que tem uma outra forma que eu consigo me afetar, né? Me deixar afetar e afetar o meu... Eu ia falar objeto de pesquisa, mas talvez a produção de subjetividade ali, né? Que eu estou trabalhando. Mas o universal, ah, ah, ele tem esses dispositivos de poder para conseguir, talvez para replicabilidade, né, reprodutibilidade, replicabilidade, fica mais fácil se você tiver uma certa transparência dessa difusão do que é o universal, né, do que é essa fórmula única. Não sei se mais ou menos resolve assim a questão. Peraí. Pegando o embalo aqui, Denise, né, da questão da Thaisa, para a qual eu realmente não tenho resposta, mas, mas falando um pouco assim, né, desse ponto, né, Denise, assim, de que quando e essa área, né, eu não sou da tradução, né, sou da psicanálise originalmente, então isso me dá uma possibilidade assim de encarar todas essas questões, né, que Denise trouxe assim como muito novas para mim, né? Mas uma coisa assim que eu fico pensando é que eu acho que isso não é uma coisa óbvia, pelo menos não era óbvia para mim, e eu só pude me dar conta disso depois de trabalhar um pouco com tradução e começar a engatinhar um pouco nesse campo, de que quando se traduz, né, Denise, você estabelece uma outra relação com o texto e uma outra relação com o autor muito diversa, penso eu, do que a gente imagina quando recebe o que você falou logo no início da sua apresentação, o texto pronto, limpo, editado, numa prateleira. Não dá para ter ideia dos vários caminhos que os tradutores, ou o tradutor, ou a tradutora, percorreram até chegar nesse texto. Então, isso abre esse trabalho de tradução, né? Praticado dessa maneira e não como uma transposição, né, de uma língua para outra, né? Se é que isso é possível.
isso traz uma possibilidade de questionamento, de entendimento, de desentendimento, né, de equívocos tão vários, tão ricos. Então, eu fico pensando que a dificuldade de lidar com isso, o apagamento de disso que é produzido, serve a algum fim, né, que eu não sei exatamente como formular, né, justamente que inibe tudo isso que é criado, né, a partir desse campo né, enorme que se dá entre um texto original, né, um texto fonte, né, falando em termos da tradução, né, Denise, e o que chega nas nossas mãos. É muita coisa que acontece entre uma coisa e outra, assim. E é um esbarrar com a sua língua, um estranhamento em relação à sua língua, que você toma como algo muito natural, surreal, né? Assim, de você procurar palavras e você não encontrar, de você pensar em palavras que você jamais pensaria num discurso habitual, né, Denise? Então, algo dessa produção toda que vem, assim, me parece que nem sempre é bem-vinda, né? Mas, enfim, então, acho que né, como se houvesse uma inibição mesmo, né, de que todo esse questionamento que eu acho que a tradução naturalmente provoca, ele se perde mesmo, né? Essa história das orelhas é fantástica. Eu não sabia disso, né? Diz que o Magno escreve assim de saída, olha, vai ser uma traição, sim, é sempre uma traição, né? Mas aí deparam para de ser publicado, então fica parecendo que a gente está lendo o que Lacan disse. Não, a gente não está lendo o que Lacan disse, a gente nem sabe o que ele disse, né? A gente está lendo o que chega até nós, a gente está lendo o que temos acesso, a gente está lendo o resultado desse trabalho enorme que se dá quando se faz a tradução. Sim, e eu acho que também, justamente isso que você estava falando, coloca muito essa questão da relação da alteridade, né? E da própria, talvez, noção de identidade, de você ter que fazer várias escolhas ali, né? E pensar, mas eu quero encontrar esse significado aqui que vai dizer exatamente o que eu quero dizer, nessa ilusão de que você vai conseguir dizer tudo, né? Numa ilusão de que, inclusive, quando o Lacan falou, ele conseguiu dizer tudo, quando esse texto foi estabelecido, disse tudo, depois de traduzido, disse tudo. E é realmente assim, não tem como não se implicar, né? Eu lembro das nossas reuniões, assim, que quando a gente pensa em traduções diversas, realmente não tem como não se implicar. Começa a questionar todo esse universo, né? E Bom, como é problemático não assumir isso, né? Porque aí você trava um processo que é o convite justamente para poder tornar vivo o tema e toda a complexidade que não pode ser resolvida assim, né, numa tacada. Muito, muito interessante pensar por essa via, justamente porque se, se subverte muita coisa, né, sobre as hierarquias que a gente, de alguma maneira, congela, até porque Lacan está se apropriando também, fazendo esse movimento, né, de trazer de outros campos e, e parece que qualquer movimento de se implicar com esse mesmo ímpeto parece ferir alguma coisa, né? Parece difícil, é como se fosse assim, Lacan pode ter feito, mas se vem um outro autor ou autora, a depender de como se implica, isso parece não, não produzir a mesma aceitação. E nem entrando no mérito se o conceito está coerente ou não, né? Parece que realmente se fixa essa ideia de sei lá, um totem e, e quem acessa e quem não acessa, né? Às vezes deixando de fora justamente a complexidade do que diz o conceito, né?
Sim, isso vai muito além, né, disso que a gente estava falando, justamente como vocês colocaram também, né, de pensar, por exemplo, quando a gente pensa em tradução de Freud, a primeira coisa que vem na cabeça, eu dou uma balinha para quem acertar, pulsão. E são sempre assim, meio que acaba canonizando até a discussão sobre o assunto, né? E a gente pode pensar justamente nisso que você falou, que eu acho que é uma palavra muito chave para isso, que é a vida, né? Recuperar essa vida, esse movimento, ou talvez você tenha falado, ou eu pensei, mas recuperar essa vida, né? E pensar na tradução como isso, como essa prática que permite esse movimento, né? Que permite essa produção de vida, essa produção de talvez desejo. Sim, Denise, obrigada pela contribuição. Estou aqui me coçando, cheia de questões e vou entrar aí nessa uma fatiazinha aí do que a Karine estava falando e Thaisa também. Acho que assim, eu gostei muito da sua comparação quando você fala sobre o multilinguismo como um dado poético, né? Será que se a gente afunila as questões nesse conceitualismo qual a Thaisa está contestando aí, né, para a gente pensar essas outras estruturas, essas outras formas de dizer e, e, e sair um pouco do monolinguismo, né, porque como você mesma disse, pode-se falar da psicanálise em várias línguas, mas pode estar se falando no monolinguismo, independente das diferentes línguas que estejamos falando, a gente não está reproduzindo só uma mesma coisa. E quando você fala que o multilinguismo como um dado poético, que eu acho riquíssimo, para se reproduzir outras psicanálises e outras possibilidades, né, como uma forma poética mesmo, que a psicanálise nos propõe de subverter palavras, de estar aberto ao equívoco, como a Alba coloca, né, e se permitir a isso, entrar nesse multilinguismo, né? E eu fico pensando, quando você traz a Lélia, pensando nessa matriz que você traz, dessa comparação, a gente pode até pensá-la, de certa forma, independente de onde, das origens ou da raiz onde foram criados neologismos maravilhosos que ela traz na obra dela, independente de onde eles se formaram, em que divã que tenha sido, ou nas conversas com o Magno, ou com a Beth Miller, não interessa, né? O que a gente herda disso, a gente pode pensá-la nessa estrutura multilinguista poética, como ela sendo uma autora, inclusive, que vem de um certo rizoma, né? Porque ela é antropóloga e vai para a psicanálise, mas ela fala de uma posição de analista também, de psicanalista com muita propriedade. Então, o que ela traz, eu assim, adoro, porque acho que ela marca uma diferença nisso, né? Eu acho que dá para a gente pensar nela como uma autora poética que, dentro do seu rizoma, nos traz uma proposta muito inovadora, né, na verdade, assim, de nós podermos agora estarmos aqui nos apropriando dos neologismos dela e pensando, inclusive, a estrutura é, da fala dela e da produção teórica dela dentro da nossa própria língua, né? Mas se apropriando, se autorizando a se apropriar dessas estruturas conceituais de outras áreas e tal. Então, achei muito rico isso que você trouxe e me abriu. E eu queria que, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre multilinguismo e esse monolinguismo que, de repente, a gente pode estar reproduzindo sem saber que está reproduzindo, né? Silvia, eu acho que o seu comentário eu queria assim, ponto final. Concordo e gênero, número e grau. E eu acho, inclusive, que assim, era uma coisa que eu queria que ficasse para essas propostas que eu trouxe, que é justamente, assim, tem outros autores que trabalham, além de Glissant, a Bárbara Cassant também, já nos estudos da tradução, ela trabalha essa ideia de multilinguismo,
Mas eu acho que talvez pensando numa projeção mais para frente, assim, do próprio grupo, se a gente não podia pensar nessa articulação da Lélia com Glissant, com essa ideia de multilinguismo, porque eu acho que, pelo que a gente tem lido, assim, tem muita coisa que dá para recuperar. Que legal. Eu não conheço o autor, mas vou adorar essa trilha. Obrigada, Denise. Muito bom. Eu que agradeço. Denise, me Oi. escuta? Ah, bom, deixa eu tentar fazer um comentário, tentar abordar um ponto aqui, ver se você consegue me ajudar. É, porque quando você chegou naquela parte onde você justapou os dois jornais, né? Eu acho que um com uma matéria sobre a Lélia e outro, né, da Beth Milan, né? E do Magdo, né? É, eu, eu fiquei pensando, e não sei se era um pouco por aí que você estava indo, eu queria entender se é isso mesmo, né? Porque é até engraçado, né? Falando de orelha e de fascismo, né? Nesse contexto do final de semana, né? E essa e esse é, e bom, né? Quando até mesmo quando a Alba trouxe essa questão do antropofagismo, né? E do é, é, e fiquei pensando, é porque você achou ali na orelha a questão da americanidade, né? Pelo menos fiquei com essa impressão, ou pela ausência, ou achou naqueles autores esse conceito, mas de alguma forma, e eu acho que em dado momento você trouxe algo como, parece que isso que eles estão trazendo como americanidade não é talvez o que a Lélia estivesse trabalhando como algo mais potente, não sei se entendi corretamente, né? Mas fiquei pensando nisso até porque é, refletindo sobre essa questão da gente traduzir o pique, né, e as violências que isso tem, né, no sentido de que só você fazer uma simples tradução e uma não localização, eu cheguei a pensar na ideia de, bom, e falei aqui, né, bom, então talvez o movimento seja antropofágico, né, deglutir isso, ver o que que você pega disso e mistura, enfim. Mas fiquei pensando até, e aí também um pouco pela provocação que a Alba fez, que é essa produção de uma identidade brasileira e se isso não vai no caminho do que você estava falando de, não sei se de microfascismo ou de fascismo, porque a gente está falando aí de um nacionalismo, né? E fiquei pensando se é isso um pouco que você estava tensionando, né? No sentido de que é, uma produção de uma psicanálise brasileira, mas ao que me parece que quando se traz Lélia, é, pela perspectiva de americanidade, a gente está falando de um, como você colocou, acho, pelo outro autor, né, de um todo mundo, mas de um todo mundo não universal, né? E eu lembro de vendo a entrevista de Lélia que a Silvia nos propôs, ela justamente trazia de que também a proposta de americanidade era uma forma de, de quebrar com aquela hierarquização do negro norte-americano, negro caribenho, negro brasileiro, né? Eh, então fiquei pensando se de alguma forma era isso que você estava, de alguma forma, talvez tentando tensionar, e aí eu acho que é um ponto que eu tenho chegado mais, né, que é a questão da identidade. E essa produção dessas identidades, eu acho que é talvez a partir de um certo universal, né, porque, inclusive, recentemente eu tenho visto, né, e lido essas críticas que têm se feito à questão do identitarismo, como algo que, nessa produção de identidade e de grupo que se forma a partir disso, você estaria fragmentando, por exemplo, né, quando é no caso, isso é uma crítica que os movimentos comunistas têm feito, né, na questão da esquerda, que ao invés de você unir pela perspectiva de classe, você iria fragmentando pelas perspectivas de grupos que vão se identificando a certas, a certas características, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto muito, talvez esteja em voga, assim, nesse debate hoje em dia, né? Enfim, é só porque fiquei pensando mesmo, né? Essa tensão, né, eu acho que entre esses dois pontos de uma identidade brasileira ou de uma psicanálise brasileira e o que que a gente está falando sobre quando a gente está falando de uma mefricanidade, de um não universal que ao mesmo tempo é todo mundo e fiquei é, me chamou a atenção, né, porque parece que nesse sentido tem algo muito potente mesmo na questão de americanidade que parece que supera alguma coisa
dessa questão da identidade, né? Mas, enfim, né? Foram essas coisas que, que me fizeram pensar e deixa as lacunas e os intervalos aí para quem E conseguir me Bruno, ajudar a pensar nisso. detalhe é que a orelha é rasgada, né? As duas. Sim. Sim, eu acho que você diagnosticou, Bruno, muito bem algumas coisas, mas eu vou tentar explicar mais ou menos assim, que eu acho que se perdeu um pouco nesse processo da explicação, né? Qual foi o processo? Das orelhas, que eram esses elementos diferentes dos outros seminários, elas eram diferentes justamente porque nos outros seminários tem as orelhas, mas elas não têm o texto de Magno. Acho que alguns não têm mais, se eu não me engano aqui, teria que olhar depois. Mas o que me chamou a atenção foi o comentário dele, né, sobre a tradução, sobre essa leitura que ele faz da tradução do seminário de Lacan, e é a partir disso que eu vou procurar fora, né? Eu tinha falado do paratexto, são esses dois tipos, e de um lado tem esse paratexto físico, que são os livros, e tem o outro lado que é externo ao livro. E esse paratexto externo, acho que é o epitexto, que é onde eu encontro no site da Beth Milan a fotografia deles dois falando sobre a Méfrica Ladina. Aí sim, eu encontro a Méfrica Ladina. Só que esse Méfrica Ladina não tem nenhuma relação com Lélia, não tem nenhum rastro dela pelo site, assim, de nada do tipo. E a partir disso, já faço outro salto para procurar a Lélia, né? E aí, sobre essa questão dessa brasilidade, o que eu acho que é um ponto, assim, de repente, para pensar nessa preocupação, é que sim, tem uma questão antropofágica ali, né? Mas eu não sei, é mais pensando no futuro, assim, no que essa tentativa de trazer a brasilidade para a psicanálise poderia derivar no futuro. Não foi desenvolvido muito mais até então, né? Eles desenvolveram um pouco, principalmente o Magno, mas ficou muito nessa, assim, de psicanálise brasileira. E a diferença que eu vejo na Lélia é que ela não está falando de uma psicanálise brasileira. Ela não está falando de uma psicanálise que tenha características brasileiras, que tenha uma identidade brasileira. Ela está falando ali de americanidade, mas no sentido desse todo continente americano, ou americano, né? E aí, só que ela também traz essa questão, assim, de como que a gente pensa nesse todo, que por sua vez vai criando uma ideia de identidade, né? Se a gente está falando que todo mundo aqui é americano, ou de repente alguma medida é americano, como é que a gente sai de uma. Como é que a gente não vai parar numa identidade étnica? Ela só abre essa pergunta. E aí, esse problema vai realmente, assim, é uma pergunta que se abre para a gente pensar na identidade. Eu vou trazer uma coisa, se é que vocês me permitem, aqui no grupo, que está aberto justamente, e é o que o Glissant usa para. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim, o glissando. E o Glissant fala justamente, estava lendo isso hoje, que ele fala sobre a identidade, né? É uma entrevista, em que a entrevistadora pergunta para ele, né, se esse conceito de diversidade, desse todo mundo, e de totalidade do mundo, ele não poderia levar à anulação da ideia de nação. Como fica a ideia de nação nesse conjunto? Aí ele diz assim: o todo mundo, a diversidade, não são nem o magma nem a confusão na qual tudo se perde. Então, não poderiam levar à anulação das identidades. Se entrarmos na diversidade do mundo, tendo renunciado à nossa própria identidade, ficaremos perdidos numa espécie de confusão. As identidades são conquistas da modernidade, conquista dolorosa, porque sua busca não terminou. E em toda a superfície do planeta há conflitos, focos de desolação que contradizem esse movimento das identidades. Mas há também um movimento que caracteriza da seguinte forma: as identidades de raiz única, aos poucos cedem lugar às identidades relações, ou seja, as identidades rizoma. Não se trata de desenraizar, mas sim de conceber a raiz como menos intolerante, menos sectária,
uma identidade raiz que não mata a sua volta, mas que, ao contrário, estende suas ramificações em direção aos outros. Ou seja, aquilo que chama de identidade rizoma, a partir de Deleuze-Guattari. Então, caraca. Eu acho que isso já é um caminho para a gente começar a pensar, né? Isso eu já, já tive contato mais recentemente, mas que ele está propondo que não se trata de justamente eliminar a identidade, mas a gente pode trabalhar com essa identidade desde que não seja uma identidade da filiação, né? Da árvore do tronco, mas essa identidade mais rizomática porque ela é mais tolerante. Ela não, justamente como eu estava dizendo, não mata tudo que está à volta dela. Claro, o Glissant, a gente, ele declara que é uma utopia, né? Ele se declara nesse sentido, isso é um pensamento utópico, mas mesmo sendo um pensamento utópico, o que eu acho interessante é que parece que tanto a Lélia quanto o Glissant dão justamente num ponto que é uma espécie de impasse que a gente tem. Quando trazemos para a psicanálise, não sei o que que acontece em outros lugares, mas quando a gente traz para a psicanálise o tema do racismo. Digamos, dá para pensar, né, gente? Eu acho que dá para a gente tentar pensar essa questão. É. E é muito interessante assim, essa proposta de prescindir de uma raiz única, né? De uma filiação, o que para a psicanálise implica uma certa possibilidade de prescindir do pai, né? O perigo, menino! Perigo! Oi! Então, acho que toca num ponto nervoso, assim, né? Sim. E eu acho também que o que impede essa inversão diametralmente oposta é a história, né? Por que não tem racismo reverso? Porque a história não permite isso. Você pode ter uma pessoa negra, pode ofender, agredir, mas ela não reverte os acordos tácitos, né? As taxas ali de assassinato. Enfim, o que impede essa passagem, que eu acho também muito conveniente de dizer, estamos indo imediatamente, repetindo um identitarismo que a gente sabe onde vai dar. Talvez não, justamente porque a história ela está marcada por outras questões que talvez não dê para a gente fazer esse salto imediato, né? Eu fico pensando, inclusive, na complexidade da gente pensar a função da identidade, porque ela estrutura, por mais que em algum momento ela na reificação, ela pode produzir um padecimento, a psicanálise é o estudo disso, é a partir dela que uma história pode ser contada, qualquer uma, inclusive, né? Então, a relação com essa identidade, dentro desse contexto que a gente está trazendo um diálogo, é inclusive tirar essa simplicidade do diametralmente oposto. Talvez identidade para esse contexto não vá produzir o mesmo efeito, porque a história ela tem um peso importante aí em como esses universais se forjaram, né? A branquitude se forja dentro de uma ideologia, né, que vai produzir efeitos de herança em quem tem a pele mais clara, em quem tem a pele mais escura. Agora, é interessante pensar que existe também uma conveniência nessa preocupação de será que não vamos com isso produzir algo diametralmente oposto ou cair no mesmo? Não sei, acho que tendo a dizer que em função da história essa passagem ela não é tão simples, né? Agora, Pensando em aí, materialidade, né? A gente não ter, desculpa, Alba, não teria materialidade para conseguir fazer uma situação, esse
suposto racismo às reversas, né? É, porque aí o que a gente pode pensar é uma espécie de pluralização do conceito de identidade. Então, por exemplo, o que Gleison está falando, e daí por isso que tem essa questão tão envolvida com a língua, né? Tem a ver com a identidade-nação, um pouco mais, né? Então, você tem identidade, Estado-nação, que seria diferente, ó, esse momento da identidade que dá uma espécie bom, a partir daqui eu vou contar a minha história, né? Digamos, possibilidades, né, de pluralizar, e aí o próprio conceito de identificação em psicanálise ele é plural. Então, digamos, eu acho que a gente não está se afastando muito dessa problemática, né, que está no seminário da identificação do um múltiplo. É só assumir, né, a aposta e trabalhar um pouquinho mais, né, sobre isso para sair desse. Não para sair, porque isso. Lembra, Denise, que a gente estava falando, a, a potência da Lélia não é uma solução, é o convite de pensar o que ela diz para a gente trabalhar, né, Denise? Acho que tanto da Lélia quanto do Glissant, né? Eu acho que é muito isso, né? De mais importante as perguntas que você faz e como que você pode trabalhar isso e com quem, em relação a quem você pode trabalhar com isso. Porque justamente a resposta, ela mata muitas vezes, né? Ela mata e não é isso que a gente está falando, a gente está falando de vida. Então, a pergunta te mantém em movimento, a resposta talvez acabe te matando, né? E quantas vezes a gente não vai pegar um exemplo do Lacan, que ele faz uma brincadeira com a língua, e não dá para entender, mas a gente aposta que teria um sentido, né? Por que a inversa não vale? De sentidos que só cabem para a língua, para onde isso está sendo traduzido, e que não seria acessível a esse, sei lá, idioma matriz. Se vale para um lado, também valeria para o outro, né? A possibilidade de encontrar isso que, dentro daquele registro, faz um certo sentido e que escapa. Então, quando alguém pensa esses dispositivos e chega em conclusões importantes que não estão preditas lá desde a fonte, sei lá, né? Talvez seja sobre essa implicação que você trouxe, né? Acho que com muita propriedade de que sempre é uma apropriação, quer a gente tenha consciência disso ou não, né? E aí é nesse lugar que você, por vezes, acha alguma coisa, que não significa que vai estar errado porque no registro de outras línguas não produz o mesmo efeito, né? Talvez não seria por aí a riqueza da análise do que está em jogo, né? O que torna muito mais difícil e interessante também entender o que é isso que a gente está lidando para pensar conceito de identidade universal, diferença, né? Eu fiquei pensando, inclusive, Alba, será que talvez você explicaria melhor do que eu, se isso não teria a ver também com essa questão do problema de equivalência e problema de... como é que o Glisson chama? Ah, isso é uma coisa muito linda. Não é que eu explique melhor do que você, porque eu só explico com você, em relação, tá, gente? Só trabalho em relação. Aí o que acontece? O Glissando, ele vai falar da. Você olha, tem uma tradução equivalência, né? Que é aquela que faz o tradutor, que tem o truque, né? Nós tradutores sabemos que é um truque, é o truque da equivalência. A gente, né?
usa o truque. Mas tem uma outra tradução que não seria essa, né? Aí a gente pode pensar que a tradução do truque, da equivalência, é aquela da comunicação, mas tem uma outra tradução que ela coloca em jogo, assim como ele fala de todo o mundo, né? Todas as línguas. Eu acho isso interessantíssimo, porque como tradutora, ou quando a gente discute as traduções, é justamente nesse momento em que parece que todas as línguas aparecem, né? Ou quando a gente desaparece na nossa própria língua, né, Karime? Que é um outro elemento da tradução, que é esse que ele está chamando de tradução com todas as línguas, estão todas as línguas, né? Que é esse momento da complexidade, esse momento que não vai ter um fechamento ou uma solução definitiva, e que nos tira do nosso monolinguismo, né? Que também eu acho muito interessante esse movimento de nos tirar do nosso monolinguismo. Eu acho que é uma ideia muito potente para pensar, inclusive, análise. Esses momentos, né, de análise que podem se constituir num ato, né? Quantas línguas tem ali, né? Aí a gente pode pensar nas lalangues que Bárbara Cassam pluraliza, né? Aquela pergunta, que língua que fala o inconsciente? Se ele é estruturado com uma linguagem, deve falar com uma língua, né? Só que ele pode estar falando todas as línguas, né? E aí a gente está lascado se a gente é muito monolíngue, né? Então, como que a gente pode pensar essas questões, né? Então, muito rico isso. Uma pergunta para vocês, Alba e Denise. O Glissant chega a conceitualizar identidade rizomática ou não? Isso, sim? Tem identidade, ele fala de identidade raiz, né, Denise? Identidade rizoma, né? Como se fossem dois tipos de identidade que ele vai colocar. Uhum. Eu acho que é a poética da relação, né, Denise? Exatamente. Ah, Eu estou, tá. inclusive, com ele aberto aqui, estou tentando recuperar, porque ele trabalha essa ideia de identidade muito em diálogo com Deleuze e Guattari, né? Uhum. Um Com conceito de rizoma, né? rizoma e nomadismo e Nomadismo. Ah, interessante. Porque é uma via muito interessante, né, de se pensar a identidade não como um fechamento, mas como essa coisa irrigada, né, entre... Uhum, uhum. Legal. faz em relação, né, com o outro. Em relação Em a relação com. outros afluentes. Ele também, o Glissant, tem toda uma teorização sobre o que é relação, né? No campo da tradução, pensar relação é fundamental, né? Eu acho que com a psicanálise não deveria ser diferente, embora não é um conceito, né, que se utilize muito em psicanálise. E ele traz também toda uma elaboração dos diferentes tipos de relação, né? Na verdade, não são tipos, são desdobramentos, né? Nessa ideia de pensamento complexo. Eu acho que, inclusive, eu estava pensando na a Grada Quilomba também, ela tem um pensamento do complexo. É, é o pensamento do complexo mesmo. Por isso que é tão performático, porque o pensamento do complexo ele só pode acontecer na própria performance daquilo que se faz, né? Daquilo que se tenta transmitir. Essa questão da complexidade parece que traz também para. Eu fico pensando em relação à ciência, né? Aquela ideia de, sei lá, navalha de Ockham, a explicação mais simples é a melhor, né? Parece que quando você vai um pouco por aí, você também está postulando uma outra ideia, né? Que eu acho que vocês até tocaram, né? Como ciência rege ciência,
Nômade, né? Então, Nômade. uhum. Sim, sim. Bom, esse tratado de nomadologia, gente, para mim foi assim realmente uma virada, né? Na minha cabeça foi muito estimulante, me deu muita vida, né? Mas tem uma coisa que eu acho que esses autores fazem que também é digamos, é uma crítica a Descartes, né? É uma crítica justamente a um certo iluminismo cartesiano, né? Que pode ser muito interessante para alguns problemas, mas para outros não. Eu não sei o que a psicanálise pensa disso. Eu lembrei de uma coisa também, Alba, que é essa espécie de elogio que Deleuze e Guattari fazem do nomadismo, né, que dá essa ideia de movimento e tudo mais, mas que também o Glissant vai trazer essa separação dos nomadismos, né, porque ele vai dizer, bom, o colonizador europeu, de certa forma, ele é nômade também, né, ele sai da Europa visando ocupar outro território. Então, a gente também tem que pensar em que tipo de nomadismo é esse, né, pensar nessas dissimetrias. E aí ele até traz essas duas nomenclaturas, né? Que é nomadismo em flecha e o circular. E exatamente. E esse nomadismo em flecha, esse devastador, né? Que ele vai, assim, tentando dominar, devastar, justamente. O circular não, é assim, você vai, é melhor para e com, ali para aquele momento. Você se detém por um momento, mas depois você segue em movimento, mas você não usa todos os recursos, né, daquele território, por exemplo. Tem uma coisa predatória, né, em Descartes de claro e distinto e tudo que vai ser pensado passando por esse crivo, que é também uma grande fantasia, porque ele está falando uma língua, tudo que ele está é não neutro. Mas o grande problema é quando isso é contado por uma neutralidade absoluta, porque aí toda violência passa livremente, né, sem nenhum movimento crítico de interdição. E escutando assim, vocês, eu nunca tinha, eu já tinha notado que tudo o movimento de tradução precisa bancar esses conflitos para tornar possível o trabalho e que dá muito problema quando não se declara esses conflitos, né? Quando parece que é simples, feito, resolvido, né? O quão se perde de uma teoria quando a gente toma aquilo como um achado estático e, de novo, absoluto, eterno, imutável, sem história. Obrigada, obrigada, Thaisa, por dizer isso. Porque é justamente disso que padece o campo dos estudos da tradução, né, Denise? E é justamente o que a gente tenta recuperar, trazendo o tema da tradução para esses espaços aqui. Por quê? Porque se a gente pensar no que dizem os autores dos estudos da tradução, você diz, cara, mas do que a gente está falando? Não é disso que se trata. E agora fica pior ainda, né? Porque a tradução se pensa de uma língua para outra, mentira, né? A tradução se pensa original tradutor ou autor tradutor, mentira. Não tem nada de, é tudo mentira. E agora, se você coloca a máquina no meio disso e as traduções que fazem as máquinas, aí que o negócio vai ficar mais apagado ainda. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar de tradução. Porque entre o que eu jogo na máquina e o que ela me devolve, que está bonitinho mesmo, não vou negar, o entre
fica completamente anulado e a gente fica completamente silenciado. É uma espécie é uma pilhagem do simbólico que está sendo feito com a tradução automática. Porque a gente não consegue falar de nada, porque a gente não sabe o que aconteceu ali. A gente recebe o negócio pronto. Estamos lascados. E pensando também em formas de como a gente consegue, talvez em termos práticos, conseguir dar alguma pista do que foi esse processo de tradução, são justamente esses paratextos, né? Que é onde isso vai depender da editora, muitas vezes, de se libera ou não espaço para prefácio, para essas notas, porque aí a gente consegue ter alguma noção ali, né? E que é um trabalho que a máquina também não consegue fazer, pelo menos até agora, né? Produzir uma nota com um nível de pesquisa um pouco mais elaborado. Não dá ideia que estamos sendo gravados. A Google escutando a gente, a Meta. E é lastimável, né? Porque justo o título do seu trabalho, Denise, é o que está em questão nesse movimento todo, né? Vão se perder todas as pistas sobre tudo e as coisas vão chegar mastigadas, elaboradas, ditas e sobreposicionadas diante de outras coisas que a gente não sabe nem quais são. É o mundo do 0800, né? Você fica procurando um responsável, você não acha nunca. Ligue para 2, digite 3, e aí a gente vai. Mas a atendente mesmo que diz, olha, estou perdida, essa a gente não vai encontrar mais, né? A que vai dizer assim, eu traduzi essa palavra por essa, tá bom assim? Porque a minha pista foi essa. É complicado, mas interessante de pensar por aí. Bom, gente, são 22 horas. A Sim, gente rendeu, né? sim. E eu Encerramos queria aqui. agradecer a Uhum. Denise pessoalmente, dizer que sou privilegiada de ter uma mensagem de longa data com essa pessoa com quem eu troco muitas coisas, que a maioria das coisas que eu penso, eu sou porque ela existe. E é uma parceirona de trabalho, né, Karime? Eu que agradeço pela amizade, obviamente. Realmente ali só em relação que a gente consegue produzir, praticar o que a gente pratica. E Uhum. agradecer também pela presença de todo mundo, né? Pela conversa, foi muito bom. Sim. Muito obrigado, gente, pela presença de Obrigada, todos. Denise. Muito Obrigada, legal. Obrigada, Denise, foi Denise. ótimo. Obrigada. Bom mesmo. Grava. Bruno, Denise. será que a gente lembra aí a nossa próxima data? E também a próxima leitura é com você, né? Isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que é dia 5 de agosto, né? A gente recebe o Erivelto e depois no dia 19 Hum, você vai trabalhar o texto da Neuza, né? isso. Deixa eu só ver aqui qual capítulo é. Hum, acho que, se eu não me engano, é o capítulo 4 e 5, né? Eu não tô Ah, conseguindo depois eu posso achar. mandar É, isso detalhado por e-mail. então tá bom. Nos vemos lá. Tchau, Um gente. beijo, Boa gente. noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa Um noite. Tchau, boa abraço. noite. Boa noite. Obrigada, Gente, pessoal. boa noite.